A vida é a soma de todas as nossas decisões, sejam as decisões que acertamos ou as decisões erradas, onde muitas vezes não gostamos nem de lembrar. Mas são as decisões que tomamos que nos trouxeram até onde estamos. Muitas vezes achamos que somente as grandes decisões são importantes para nós, mas as pequenas decisões também têm as suas devidas importâncias. Assim, sejam as grandes decisões que exigem tempo e concentração, ou as pequenas decisões rápidas e não calculadas, que vão tomando forma de realidade em nosso viver. Diante disso, parece que as decisões erradas sempre pesam mais. Isso mesmo, as burradas que fazemos ou ainda insistimos em fazer, que nos levam a pensar e até mesmo desistir de tudo. Mas se já decidimos errado, qual a saída para as decisões erradas? Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e seja bem-vindo aqui no canal. Você que já é inscrito aqui no canal, não se esqueça de dar uma olhada se o sininho das notificações está ativado, pois quando você ativa esse sininho, o YouTube avisa você, notifica você quando um vídeo novo é postado. Não se esqueça também de deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo. O texto desse vídeo está lá na área de membros e por um valor bem pequeno você pode baixar, ter acesso, compartilhar esse texto. Então, tome a Bíblia na mão e abra no capítulo 15 do Evangelho de Lucas e vamos ver as saídas para as decisões erradas. O Evangelho de Lucas apresenta um texto único, ou seja, diante dos outros evangelhos, Mateus, Marcos e João, somente ele apresenta esse texto, narrando uma grande parábola de Jesus, ou 3 parábolas, que dizem respeito às coisas que foram perdidas. O texto do capítulo 15 é uma resposta aos fariseus e escribas que murmuravam por Jesus estar comendo em meio aos pecadores. Assim, Jesus começa a falar sobre um pastor que tinha 100 ovelhas e perdeu uma ovelha, uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma das dracmas, e por fim um pai que tinha 2 filhos e um desses filhos se perdeu. Nesta última parábola, conhecida como a parábola do filho pródigo, o filho mais novo, com o pai ainda vivo, pede a sua parte na herança, ou seja, uma decisão errada. Mais tarde, quando seu pai morresse, ele teria direito a toda a sua herança. No entanto, antecipa o que no futuro seria seu. Uma precipitação o levou a tomar uma decisão errada. Certamente pensava consigo que daria conta de tudo, pois o dinheiro lhe garantiria uma boa vida, longe da casa do seu pai. Uma característica de um coração orgulhoso. Assim, precipitação e orgulho são as bases para uma decisão errada. E sem medir as consequências, nos diz o texto, que ele se foi, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Passado algum tempo, o dinheiro acabou. E como não bastasse a falta de dinheiro, a terra onde estava foi acometida de uma grande fome, levando este filho mais moço a sofrer as consequências de sua decisão errada de sair da casa do seu pai. O mais triste foi que, mesmo diante da crise que enfrentava, decidiu ficar onde estava, procurando trabalho para se sustentar. A única coisa que conseguiu foi cuidar de porcos, alimentando-se da mesma comida dos animais, pois ninguém lhe dava nada. É interessante que, mesmo tendo tomado a errada decisão de sair antecipadamente da casa do seu pai, agora ainda insiste em estar em um lugar distante, passando grande necessidade. Esta permanência em uma decisão errada é coisa de cabeça dura, isto é, mesmo que esteja sofrendo, talvez por orgulho, insiste em permanecer na mesma situação. Bom, somos seres humanos e por isso somos munidos de uma capacidade de reflexão, a capacidade de olharmos ao nosso redor e para nós mesmos e chegarmos a uma conclusão. Este filho mais moço relembra da casa do seu pai,
concluindo que até os empregados do seu pai têm abundância de pão, enquanto ele vive as consequências de suas decisões ali, convivendo e se alimentando com porcos. Este momento é determinante, pois está em jogo o orgulho, o reconhecimento do erro, o regresso humilhante ou a permanência na mesma situação. Infelizmente, para muitos, em um momento semelhante a este, é preferível insistir na mesma situação, pois nessa hora a mente é invadida de inúmeros pensamentos. Voltar, me humilhar, me submeter, reconhecer o erro ou continuar comendo da comida dos porcos. O texto bíblico afirma que este homem diz consigo mesmo: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Tudo isso ainda estava na sua mente, eram apenas pensamentos acerca de uma decisão a ser tomada. Muitos pensam que por terem tomado inúmeras decisões erradas, não podem mais tomar uma decisão certa. Afirmam consigo: se já estou na lama mesmo, o que é me sujar um pouco mais? No entanto, no meio das decisões erradas, ainda se pode tomar uma decisão certa. É uma decisão que muda completamente o curso da vida que se tem vivido até o momento. Não sei se na mesma hora ou no dia seguinte, mas ele se levantou e tomou o caminho que ia para a casa do seu pai. Certamente o mesmo caminho que tomou quando saiu da casa. No percurso, muitas lembranças, muito dinheiro, muitos amigos, muitas festas, mas distanciando-se da casa do pai. Agora sem nada, sem dinheiro, solitário, sujo, mas voltando para a casa do pai. Quando seu pai o viu, saiu ao seu encontro e o beijou muito, pois este é o sentido do texto apresentado por Jesus. É interessante que nas parábolas anteriores, o pastor vai atrás da ovelha perdida e a mulher também vai atrás da dracma perdida. Mas aqui, o pai não vai atrás do filho perdido, pois este filho é quem deveria voltar por si mesmo para a casa paterna. Nesse encontro maravilhoso de pai e filho, o filho afirma exatamente como tinha planejado, pois agora foi uma decisão planejada, submetendo-se a ser um empregado. Ou seja, agora queria começar por baixo, com as coisas simples e humildes, querendo apenas ser um empregado na casa do pai, pois ali até os empregados têm fartura de pão. A graça do seu pai, um favor que ele não merecia, se manifestou sobre ele. A casa do seu pai sempre estava de portas abertas para recebê-lo. No entanto, a precipitação e o orgulho o arrancaram da casa do seu pai. Coube a ele primeiramente o reconhecimento: vou me levantar e voltar para a casa do meu pai. Logo, a confissão: Pai, pequei contra o céu e perante ti. E por fim, a entrega, se oferecendo para ser um empregado na casa do Pai. São nestas pequenas coisas, quase insignificantes, que a graça do Pai se manifesta. Finalmente, houve uma grande festa na casa do pai, pelo regresso do filho. A decisão errada ficou apenas em suas lembranças. Agora era uma nova história que se iniciava. A precipitação e o orgulho o levaram para longe da casa do pai, fazendo este homem perder tudo o que tinha e começar a viver uma vida de sofrimento. No entanto, no meio das decisões erradas, ele tem uma decisão certa: começar tudo novamente de maneira certa, submetendo-se à vontade do Pai. Sempre é tempo de refletir, parar de fazer o que se está fazendo e voltar para o caminho certo. O caminho certo é o caminho que nos leva à casa do Pai, para o centro da vontade de Deus. Pois na casa do Pai podemos ser os menores, mas ali temos tudo aquilo que precisamos ter. Um abraço e até um próximo vídeo.